do respeito que aquele preso deram para Paulo e Silas, Deus abençoou eles, que libertou eles também. Por isso que o irmão Branham prega uma mensagem por nome respeito. O irmão Branham mostra tanta coisa Deus faz com pessoa que respeita. Pessoa que respeita um culto, respeita um pregador, respeita uma pregação da palavra, respeita um hino, respeita um ancião, respeita uma criança, respeita uma moça, respeita um casal. O respeito trai Deus em cena. Trai Deus em cena. Aqueles presos respeitou Paulo e Silas. Não cantaram junto, não. Nem oraram. Porque talvez nem sabia. Mas respeitaram. Por isso foram livres. Como Paulo e Silas foram livres, os presos também foram livres. Da mesma maneira. Com o mesmo poder, com o mesmo terremoto que libertou Paulo e Silas, libertou os outros. Porque Paulo e Silas cantavam e oravam, mas os outros respeitavam. Os outros deram respeito. E quando uma pessoa respeita um pregador, respeita uma pregação, respeita um culto, respeita um hino, trai Deus em cena, trai libertação. Trai libertação. Quando vê respeito. Então, o carcereiro, quando viu que os presos estavam surtos, que os portão abriu e os presos estavam surtos, o carcereiro, com medo de morrer, porque assim era a lei, foi dado os presos para o carcereiro olhar, e se o preso fugisse, o carcereiro morria no lugar. Era a vida dele em troca do preso. E o carcereiro sabia disso, que ele ia morrer. Ele e a família. Ele e a família dele ia morrer. Porque ele não olhou os presos. Essa era a ordem, essa era a sentença. Se deixar escapar, você mora no lugar. Então o carcereiro estava condenado. A libertação de Paulo e Silas e dos presos condena o carcereiro. Um é livre e o outro é condenado na libertação do outro. Enquanto Paulo e Silas e os presos eram livres, o carcereiro estava agora condenado pelo romano. Porque era assim a lei. Você vai olhar, mas se eles fugirem, você morre no lugar. E o carcereiro sabia disso. Aí Paulo, ele pegou a espada para suicidar, porque a morte de tortura é triste. E o carcereiro sabia disso. Queria ser torturado também para depois morrer. E o carcereiro conhecia isso. Ele era carcereiro. Ele via o sofrimento dos presos. Ele falou, eu prefiro morrer do que ser torturado para depois morrer. Paulo falou, não faça tal. Não faça isso. Não faça isso. Porque todos nós aqui estamos. Nós não fomos embora, nós não fugimos. E se nós não fugir, eles não podem te matar. Nós não estamos mais correntados. Nós não estamos mais com o portão fechado, estamos livres. Mas também nós não vamos embora, porque nós sabemos que se nós fôssemos, morre. Então, por amor a ti, carcereiro, e a tua família, nós vamos ficar aqui. Nós não vamos embora. E o carcereiro vendo tanto amor, o carcereiro vendo tanta compreensão, o carcereiro vendo tanto naqueles homens que então eram presos, açoitados, torturados, sai daquele homem chamado Paulo, tanto amor pelo carcereiro, pela família, falou, não faça tal, nós não vamos embora, nós não vamos causar dano nenhum para ti não,
por causa de nós que o senhor não vai morrer, não, porque nós não vai embora. Se nós for embora, fugir, o senhor morre, mas nós não vai. Nós vai ficar aqui. Ficando nós aqui, o senhor não morre. Isso é amor. Isso que é cristianismo. Isso é cristianismo. É você não prejudicar ninguém. É ninguém sofrer por sua causa. Ninguém padecer por sua causa. Ninguém ser torturado por tua causa. Esse é cristianismo. É ajudar o outro. É livrar o outro da morte. Isso é ser cristão. Isso não é apelidado de cristão. Isso é genuinamente cristão. Não faça tal, que todos nós aqui estamos. E o carcereiro vendo tanto amor, o carcereiro falou assim: o que eu faço para ser salvo? Porque ele não viu Paulo e Silas cantando, ele sabia que eles eram cristãos. Então ele falou assim: o que eu faço para ser salvo? Paulo falou: crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma hora da noite foram batizados o carcereiro e a família. Agora acaba o cursinho, esse negócio de cursinho, fazer cursinho para batizar. Não tem na Bíblia isso. Paulo e Silas batizou o carcereiro meia-noite, não tem cursinho. Não tem cursinho, isso é coisa do homem. Ei, homem, homem é o homem, homem é o homem mesmo. Homem é o homem mesmo. Não respeita os planos de Deus, não respeita os princípios de Deus, não respeita os costumes de Deus, sempre quer transgredir, ponhar suas ideias, seus pensamentos nas coisas de Deus. Mas tem uma coisa, Deus não aceita, e tá porque Deus não precisa dos nossos pensamentos, das nossas ideias, porque Deus sabe que é pobre demais. Deus não precisa. Deus é riquíssimo em sabedoria, em ação, que ele não depende de nada nosso, nada. Ele tem tudo. Ele falou para Moisés isso: tudo que você precisa eu tenho. Tudo que você precisa eu tenho. Ô irmão, tudo que você precisa Jesus Cristo tem. Você precisa de cura? Ele tem. Você precisa de felicidade? Ele tem. Você precisa de salvação? Ele tem. Você precisa de céu? Ele tem. Você precisa de compreensão, que ninguém te compreende? Ele tem compreensão. Ele tem seu sangue para lavar os nossos pecados. Ele tem seu Espírito para nos ensinar e nos guiar. Ele tem os seus anjos para nós aguardar. Ele tem o seu poder para nós vencer. Ele tem a sua humildade para nós descer, porque a maneira de subir é descer. Quanto mais você desce, mais alto você sobe. E o carcereiro foi salvo com a sua família. Que culto! Que culto maravilhoso! Que reunião maravilhosa! De Paulo e Silas com os presos, libertando os presos e a família, o carcereiro e a sua família. Nada de morte, nada de morte. Tudo ali era vida. Tudo ali era felicidade. Tudo ali era paz. Tudo ali era paz. Deus trouxe um terremoto libertador. E esse terremoto que Deus trouxe na cadeia de Filipe, é esse terremoto, nós estamos esperando ele de novo. Ele vai repetir um dia desse. E todos nós seremos livres, principalmente desse corpo que nós vivemos. E entraremos num corpo glorificado. E para sempre, eternamente, estaremos com Deus. Que Deus te abençoe.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para as perguntas da tarde então. Começando com a irmã Roberta Piuma. Ela pergunta: boa tarde, pastor João Mendes. Pastor, eu queria saber, se quem morre e não é salvo, não tem corpo, essa pessoa não recebe um corpo para a alma e o espírito fica lá? Não, irmão. Se a pessoa não é salva, ela recebe um corpo do anjo caído. O anjo caído é o corpo da pessoa. Porque o nosso corpo celeste é o nosso anjo. Mas o nosso anjo não caiu. Então ele é o nosso corpo celeste que está no céu. E ele guarda nós, ele é o nosso guardião. E lá no paraíso ele é o nosso corpo. E as pessoas que não é salva, ela também tem um corpo, mas só que o dela é caído, é anjo caído. A irmã vê isso na parábola do rico e de Lázaro. O rico, no inferno, estava num corpo. Ele viu Abraão, ele conversou com Abraão, ele pediu para Abraão mandar Lázaro molhar o lábio dele, ele pediu para Abraão deixar ele voltar para a terra. Se ele conversa, Abraão chamou ele de filho. Se ele conversava com Abraão, se ele pedia socorro para Abraão, ele estava num corpo. Que corpo que ele estava? No corpo de um anjo caído. Se o anjo dele não era caído, ele estava junto com Lázaro. Mas o anjo dele era caído, ele não pôde ir junto com Lázaro. O irmão Brana disse, irmão, que a mulher samaritana, o anjo dela não era caído. Por isso que ela reconheceu Jesus como Messias. E Caifás, o sacerdote, o anjo de Caifás era caído. O anjo de Caifás era demônio. E o anjo dele é o corpo dele. Aí o irmão Branham, na mensagem, alma encarcerada hoje, esse é o nome da mensagem, alma encarcerada hoje. O irmão Branham disse, quando ele tinha 14 anos de idade, ele tomou um disparo do rifle e ele foi internado. E ele foi no inferno. E lá no inferno ele viu as mulheres com o cabelo tudo alvoroçado, com o olho tudo preto, pintado assim, tudo preto ao redor do olho. E quando ele tinha... Isso tinha 14 anos. Quando ele estava com 54 anos, 40 anos mais tarde, indo ele no shopping com a Mida, enquanto a Mida comprava roupa escolar, ele ficou sentado no banco esperando por ela. E tinha uma escada rolante que subiu o andar de cima onde a Mida subiu. E ele viu uma mulher descendo a escada rolante, reclamando dos preços. Ele falou assim, eu já ouvi essa voz em algum lugar. Aí ele levantou a cabeça e ele falou, também já vi essas mulheres em algum lugar. Aí ele ficou ali pensando, falou, onde é que eu vi essas mulheres? Aí ele falou, quando eu fui no inferno, eu vi elas lá. Mas lá no inferno ele viu a teofania dela. Aqui na escada rolante, ele viu o físico dela. Há 40 anos atrás, no inferno, ele viu a teofania dela, o corpo dela, teofânico. Mas agora, 40 anos mais tarde, ele viu o físico dela. E era igual. Reclamava da mesma maneira. Como a teofania dela, perdida no inferno, reclamava, ela reclamava aqui na escada rolante. Como o cabelo que estava todo alvoroçado no inferno, também estava na escada rolante. Como o olho dela estava todo preto ao redor, o olho dela na escada rolante estava tudo pintado de azul. O irmão Branham disse, é a mesma pintura. O irmão Branham falou assim, eu vi ela dentro do inferno, mas o irmão Branham não viu ela em físico, e viu ela em teofania. Então, irmão, as pessoas que morrem, vai para o inferno, o seu corpo está lá, que é o seu corpo teofânico caído. Os anjos caídos são corpo das pessoas caídas. O nosso anjo não caiu. O nosso anjo está no paraíso. Por isso que nós vamos para o paraíso, porque o nosso anjo está lá.
Então eles têm um corpo caído, anjo caído. Vamos para a próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: a mensagem que o profeta William Maria Ombrana pregou é a mesma mensagem que o apóstolo Paulo pregou? A mesma, irmão. A mesma mensagem, a chuva temporânea e a chuva tardia, a mesma chuva. O Ombrana disse que é a mesma chuva, só que uma é do plantio e a outra da colheita, mas é para a mesma lavoura. Uma para o apóstolo Paulo disse: eu plantei, aí vem o Ombrana colhendo. A mesma mensagem. Os dois pregam a mesma mensagem. O Ombrana disse isso lá no paraíso, quando ele falou: o grupo de Paulo entra, falaram entra, se o grupo de Paulo entrar, o meu também entra, porque eu preguei o mesmo evangelho de Paulo. A multidão gritou: nisso nós estamos descansados. O irmão Ombrana andou aonde Paulo andou. Ele pregou o mesmo evangelho de Paulo. Vamos para a próxima e última pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: qual a diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafins? Bom, o serafim, o irmão Ombrana disse que eles mexem com o sacrifício, né? Eles mexem com o sacrifício. Por ele mexer com o sacrifício, ele tem algo a ver com o humano, o serafim. Então eles mexem com o sacrifício. Agora, o arcanjo, mais são guardiões. Eles mais guardam a porta, são mais guardiões. E tem a classe dos anjos, que é os anjos de louvor, que é o que? Louva. E tem o arcanjo, cada uma deles tem uma missão. Eu não vou poder escalar por mão agora, assim, esse é esse faz esse, esse faz isso, esse faz isso. O que eu li do irmão Ombrana na mensagem Influência, que ele trata desse assunto dos anjos, o irmão Ombrana fala assim: o serafim mexe com sacrifício. Eles que são o que mexem com sacrifício. Os outros não, mas ele mexe com sacrifício. Os outros anjos já mexem mais com outro setor das coisas. Por exemplo, Gabriel com mensagem, Miguel já é mais no assunto de guerra. O irmão vê bem que a segunda guerra, a primeira guerra mundial, que terminou no ano 14 ou 18, parece que começou no ano 14, o irmão Ombrana disse que quem parou a guerra foi o anjo. A primeira guerra, quem parou ela foi o anjo. E agora o irmão Ombrana disse na mensagem: quem está segurando a mão da Rússia é um anjo. Se o anjo não estivesse segurando a mão da Rússia, nós já estávamos na Terceira Guerra Mundial. Só não está na Terceira Guerra Mundial porque o irmão Ombrana disse: o anjo está segurando a mão da Rússia como segurou a mão de Abraão para não cortar o pescoço de Isaac. A hora que o cortelo ia descer no pescoço de Isaac, o irmão Ombrana disse: o anjo segurou a mão de Abraão. Falou: não faça tal, Abraão. E agora está segurando a mão da Rússia para não explodir o mundo. E eu tenho mensagem para isso, falando o que o irmão Ombrana disse. O anjo está segurando a mão da Rússia. Eles são anjos que eles têm que ir a ver com guerra. Ele guarda as guerras, para a guerra. Então eles envolvem com isso. Porque se não é esse anjo segurar a mão de Abraão, Abraão tinha cortado o pescoço de Isaac. E se não é o anjo segurando o Putin lá da Rússia, nós já estávamos na Terceira Guerra Mundial. Porque ele próprio falou que isso aí vai para a Terceira Guerra Mundial. O próprio Putin lá da Rússia falou que é. Só não vai porque o anjo está segurando. Como ele segurou a Primeira Guerra de 14, o irmão Ombrana disse: a Primeira Guerra de 14, quem parou com ela foi um anjo, porque ainda faltava o trabalhador da última hora, que é nós, quando parou a guerra. Então tem anjo que tem que ver com guerra. Ele segura o vento, está lá em Apocalipse 9, irmão, Apocalipse 9. Os anjos que segurando o vento é guerra. Eles são anjos que seguram a guerra, não deixa a guerra continuar, porque a Terceira Guerra Mundial ela vai
entrar dentro dos 3 anos e meio de tribulação. Agora não é hora da Terceira Guerra Mundial. Ela vai entrar dentro dos 3 anos e meio de tribulação. Quando nós não estamos mais aqui. Porque enquanto nós estamos aqui, não tem. Porque o anjo está segurando. Vamos para os pedidos de oração então, da tarde. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Nix pede oração ao seu favor e sua família. O irmão William Pinheiro pede oração à sua família e seu lar. A irmã Adriana Brits pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E também ao presidente Jair Bolsonaro. E a irmã Daniela Natália pede oração à sua família. Senhor Deus, nós acabamos de ver agora na santa palavra do Senhor que o Senhor mandou um terremoto libertador que não trouxe só libertação para Paulo e Silas, mas para todos os presos e também para o carcereiro e sua família. Foi uma libertação total, Senhor. E que esse terremoto libertador que o Senhor mandou ali em Atos 16, que abriu os portões, derrubou as correntes, que o Senhor envia ele novamente, Pai, e traga para nós libertação, que os portões se abram, que as correntes caiam, e que nós livremente leva a salvação ao carcereiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor conhece cada ouvinte, e sabe das suas necessidades. Se é cura, o Senhor tem. Se é salvação, o Senhor tem. Se é paz, o Senhor tem. Se é ser esclarecido em alguma coisa que não está esclarecido, que está confuso, o Senhor tem o esclarecimento para dar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não tenho outra mão para entregar ao ouvinte melhor do que a tua mão, Jesus. E na tua mão está entregue cada ouvinte, para que o Senhor opere na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.